você, como está? Tudo certo, tudo certo. Eu liguei todas as luzes da casa, ainda assim, acho que não estou iluminado o suficiente, o que significa que vou ter que comprar aqueles negócios de luz, assim, profissionais mesmo, para ficar aquele Ah, não clarão, faça isso, não faça isso, não hein. faça isso. Um ring light é Não, muito não faça, não influência, faça isso, não faça isso. Aí vão ficar dois negócios brancos no seu 2 salão. bolotas aqui, ó. Vai parecer um Isso, alien. Bom, é, vamos não, lá. mas vamos lá. A gente tem um assunto aqui, né, o assunto do dia. A inteligência artificial está destruindo o seu cérebro? Botei até a chamadinha aqui. Mas antes da gente entrar nesse tema polêmico, eu gostaria de fazer os anúncios paroquiais, né, costumeiros. Então, Vamos lá. a gente sempre fala, né, para você que está nos assistindo pelo LinkedIn, fiquem à vontade para mandar seus comentários, suas perguntas. Eles aparecem aqui para a gente vai jogando na tela e vai conversando com vocês. A gente adora quando vocês interagem, então fiquem muito à vontade para interagir com a gente. Se vocês já curtiram a página da Cognita, parabéns, ótimo, muito obrigado. Se vocês ainda não curtiram a página da Cognita, a hora de fazer isso é agora. Ativa o sininho. Olha, eu sempre quis dizer isso. Ativa o sininho. Isso é muito coisa de influencer. Ativa o sininho, que assim você vê todas as nossas publicações, como, por exemplo, as publicações regulares, toda segunda-feira, da nossa newsletter. Certo? Agora sim. Está acontecendo mesmo isso? Que história é essa de inteligência artificial destruindo cérebros? Como é que foi isso? Olha, bom, eu acho que todo mundo já sabe. Houve Não uma sei, pesquisa. hein? Será? Bom, acho que sim, saiu em tantos jornais, saiu em todo lugar. Todo mundo aproveitou para, quando você tem algo dramático, Ah, a quando galera adora. a galera adora uma novela mexicana, né? Então, Verdade. acho que todo mundo já viu isto. Saíram manchetes em todo lugar. Eu escrevi algumas aqui. A IA está drenando seu cérebro. Não é nem uma Foi uma pergunta, é uma manchete. afirmação. Não, foi uma afirmação. Usar É. chat GPT te deixa mais burro. Outra afirmação. Uso, uso excessivo de chat GPT pode prejudicar sua mente. Usuários do chat GPT têm menor nível de engajamento cerebral. Bom, e tem mais, e mais, e mais, né? Sim. Todo Lá esto fora, surgiu, vamos aclarar o lá fora, contexto, só todo para. esto surgiu de uma pesquisa. Por que não você não menciona, por favor? Não, eu posso mencionar, só ia lá fora, os termos que vieram foram assim, deixa você mais burro mesmo, assim, dumb. Falaram também da palavra brain rot, né, do Também. apodrecimento do cérebro, né? Isso, Mas foi isso. uma pesquisa publicada por uma estudiosa do MIT Media Lab, né? A Natália, como é que é o sobrenome dela, meu Deus? Esqueci o sobrenome dela, um sobrenome difícil, viu? Mas, enfim, Natália Cosmina é o sobrenome dela, Natália Cosmina. Ela publicou essa pesquisa, né? E como coisas que saem do MIT fazem barulho, né? E são oportunidade, as pessoas pegaram essa oportunidade e transformaram em algo até que ela teve que desmentir. Inclusive, ela, em entrevista agora para Time Magazine, né, para a revista Time, ela teve que dizer assim: não, eu não disse que o chat GPT deixa as pessoas mais burras, eu não disse que o chat GPT apodrece cérebros. Mas é uma pesquisa, né? Quer contar um pouco sobre a pesquisa? Eu posso contar. Pode contar, eu acho que o importante aqui é que aparentemente é uma pesquisadora séria. Sério, com Ela, certeza. ela, ela reconhece as limitações da pesquisa, ela Sim, sim. reconhece que, pelas limitações da pesquisa em si, seria impossível afirmar qualquer coisa desse teor, digamos assim.
Sim, 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 sim. Olha, E, a pesquisa, eu até anotei aqui também, a pesquisa foi com 54 participantes que tinham entre 18 e 39 anos, e eles tinham a missão de escrever, né, em várias rodadas, ensaios acadêmicos. Eles tinham 20 minutos, certo? Tinha um tema e eles tinham que escrever. E tinha um grupo específico que só podia usar ChatGPT, um grupo que só podia usar o Google Search e um grupo que só podia usar o cérebro sem uso de ferramentas, certo? E eles fizeram várias rodadas desses grupos e pessoas que depois escreviam com ChatGPT passaram a escrever só com o cérebro, pessoas que escreviam com Google Search passaram a escrever com ChatGPT e vice-versa, né? Eles fizeram um rodízio. Super interessante, tem várias descobertas aqui, mas você estava dizendo, né? Ela traz elementos assim, super interessantes para a mesa que acabaram perdidos no meio do barulho, né? a verdade é que eu, eu acredito que muitas pessoas rodaram a pesquisa no próprio chat GPT. E, não, eu falo sério, e você sabe que ela sabia que isso ia acontecer, então ela preparou uma espécie de armadilha dentro da pesquisa para aqueles Sim, que iam rodá-la. Será que foi isso? Eu não sei o que foi, mas a verdade é que qualquer leitura que uno possível. faça dessa pesquisa eh, não pode afirmar nenhuma dessas manchetes. A verdade é que é uma espécie de telefone sem fio, né? Parece que Sem uno dúvida. publicou, o outro republicou e republicou e republicou, ninguém questionou, e vamos em frente. E também, né, Daniel, tem uma coisa que, assim, a indústria da notícia, tanto nos jornais quanto nas redes Não, sociais, é tá, mas clickbait. não, eu É sei, clickbait. mas sabe, cara, houve gente, acadêmicos, Uhum. replicando isso, sabe? Acadêmicos de renome, até, tá? Sim, Que uma semana depois tiveram até vergonha e saíram a falar, oh, bom, não é tão assim, não sei o que, tá? Porque. Então, é isso que a mim me preocupa de alguma forma, né? A gente está falando, sim. ontem estávamos falando no nosso curso, né? Das habilidades desse presente de cara ao futuro, e uma das coisas que surgia muito claramente era o pensamento crítico. Sem dúvida. Então, minha gente, chega uma informação, vamos minimamente nos perguntar, não vamos minimamente questioná-la e tentar pensar. Feito isso, vamos lá, a pesquisa traz dois argumentos, se você quiser. Uhum. Eu gosto de ver o copo cheio. Então, o argumento principal. Não, eu falo sério, o argumento. Depende do dia. Vamos assumir que Não, eu depende falo do sério, dia. porque, veja, eu posso falar que em determinadas condições, o ChatGPT, ou a inteligência artificial em geral, eh, pode trazer alguns, digamos assim, alguns resultados Sim, que não são muito felizes, nem para as pessoas, nem sim. para o desempenho delas, de nenhuma maneira, tá bom? Mas No também eu caso, no, posso, eu desculpe, ia mas dizer, né, que também no eu caso, posso, desculpa, fala, estamos com delay. Não, eu só ia fala. trazer o fato de que a Natália Cosmina, ela fala, né? A gente está falando de ensaios acadêmicos. Então, a gente está analisando a Não, performance de ensaios acadêmicos, né? não, E, mas não é só isso que está se analisando, ou seja, você está não, analisando a claro, tem performance toda a ativação do e cérebro. isso. Então, temos duas dimensões aqui, tá? A primeira tem a ver com o resultado da tarefa. E o Sim, segundo tem a ver com o não sei, possível impacto que isso possa vir a causar nos seus processos de pensamento, na é, retenção de informação, na lembrança, no esquecimento, etc. E tal.
Dito isso, tem duas possibilidades. A primeira é as pessoas que usaram o ChatGPT de uma maneira mais crítica, aparentemente tiveram uma tarefa muito melhor, com um desempenho muito melhor, e também uma ativação cerebral muito melhor. Melhor. Claro, Sim, são pessoas que vinham pensando nisso há semanas, sim, e foram criando esquemas de conhecimento em relação ao sim. assunto, digamos. Então, com uma inteligência artificial, aparentemente, o resultado se potencializa. E desde esse ponto de vista, a própria pesquisa disse que isso é uma coisa muito promissora, tá bom? Super, super promissora. Eu lembro de uma frase que ela coloca na entrevista que ela deu, até para poder desmentir a questão, né, da destruição de cérebros, do apodrecimento. Ela usa a expressão pensar antes, buscar depois. Ela fala sobre isso, né? A pesquisa mostra que as pessoas que estavam naquele grupo de usar apenas o cérebro, sem ferramentas externas, e que depois passaram a usar o chat GPT, de fato, elas mostraram uma performance e uma ativação cerebral muito melhor, justamente porque elas já tinham exercitado o pensamento crítico antes. Criado esquemas de conhecimento, Uhum. criado esquemas. Sim. Perfeito, mas olha, caramba, isso é muito bacana, isso é muito importante, isso é algo para promover, mas ninguém falou disso. Não. Todo mundo falou de que usar o GPT de uma maneira intensiva pode seu cérebro. É uma escolha, tá bom? É, Ah, tá bom, então tá, vamos para outro ângulo agora. Mas também essa tá. pesquisa traz o outro ângulo, o mais famoso, o primo famoso, O que copo mais vazio, digamos o assim. campo Mas mais antes, vazio. posso te pedir uma. Antes da gente ir para o copo mais vazio, tem um comentário aqui do Danilo. A velocidade com que o mundo tecnológico evolui tem criado um paradoxo interessante. Enquanto temos acesso a mais informação do que nunca, nossa capacidade de processá-la criticamente parece estar sob pressão. E o Danilo está totalmente certo, está completamente certo. Saem essas pesquisas agora recentes do superworker. Uau! Com inteligência artificial, agora nós, trabalhadores, viramos super trabalhadores. Tá? Sim. Será que o cérebro humano acompanha? Eu tenho certeza que a É, inteligência artificial pode trazer muito mais a automação de processos, digamos assim. Mas eu sei uma coisa certa: se você não sabe do assunto, melhor não pergunta. Porque, não, estou falando sério, se você não sabe do assunto que você vai perguntar, fica quieto na sua, porque sim, me dá a impressão a mim de que a inteligência artificial eh, exige mais das pessoas que menos. sim, sim. A Tá? inteligência artificial é um jogo de boas perguntas. E aí que eu fico. Isso que me deixa mais Mas não preocupado. é só um jogo de boas perguntas, Gustavo, veja. Você tem que saber Sim. fazer perguntas, mas também tem que saber interpretar as respostas. Sem dúvida, sem Se dúvida, sem você não dúvida. tem capacidade crítica para poder entender, interpretar essa resposta, você pode queimar seu filme, que é o que está acontecendo com muita gente por Sim, aí, sim, tá bom? sim. Mas eu fico pensando É, assim, puxa, o nosso sistema educacional, o sistema educacional formal, ele é um sistema muito baseado em respostas e não em perguntas, né? Ele, assim, as é, pessoas são julgadas pela qualidade das respostas, não pela qualidade das é, perguntas. a verdade é que é um sistema focado em conteúdos. Sim, A gente sempre disse que nós temos de alguma maneira uma educação que responde a um mundo que já não existe, né? exato, exato. Então, nossa educação vive numa tensão permanente, né? Entre a manutenção e a ruptura.
Verdade. Parece que a Mas, ruptura desapareceu e é toda manutenção no que temos hoje, né? Fala. exato. Eu você ia entrar no segundo lado. Talvez Bom, seja o um pouco segundo lado é o lado negro da história, que todo mundo publicou, o primo famoso, como a gente diz, né? o primo Que famoso da foram história. isso, que foram as pessoas que usaram o ChatGPT de cara, de cara. Uhum. E que terminaram simplesmente copiando e colando as respostas do ChatGPT. Tá bom? Sim. E então aí, o que aconteceu? As Como pessoas olharam e falaram assim: peraí, se o Zé Carlos publicou e está na internet, então é verdade. Então, a partir daí, as pessoas copiaram e colaram. Essa cópia e cola trouxe algumas características, que são as características que nós estamos observando nas universidades em todo lugar. Baixíssima qualidade do resultado, Uhum. muito estreita a visão, tá? Uma visão muito estreita, com repeteco e repeteco de palavras, de conceitos e de pontos de vista. Um resultado raso, vamos chamar assim, um resultado raso. Sim. Tá? E de baixa qualidade. Fala. Será que. Me veio uma coisa aqui na cabeça. Eu estava assistindo um podcast que eu gosto muito, e no meio do podcast surgiu o assunto da inteligência artificial, e um dos participantes. Eu vou falar o nome do podcast, é um podcast chamado Não Importa, é o nome do podcast, Não Importa. E, e, e lá pelas tantas, no podcast, o Gregório do Vivier, que é um escritor, ator, ele fala que ele se sente meio que um ludista, né? Ele falou do ludismo, né? Foi um movimento liderado lá na Revolução Industrial por um cara chamado Ludlow, que ele olhou para as máquinas e falou: peraí, as máquinas elas vão acabar com a gente. As máquinas a vapor aí, sabe? E ele começou um processo de rage against the machine, né? Uma revolta contra as máquinas, e juntou gente para quebrar as máquinas da Revolução Industrial. Será que tem gente pensando em fazer isso? O negócio é que não dá para quebrar a máquina na nuvem, por exemplo. Eu não sei, mas voltando ao estúdio, eu acho importante, então, temos dois pontos de vista, ou dois ângulos. A inteligência artificial é uma ferramenta, ela não pensa. Vamos Sim. repetir de novo, ela não pensa de verdade. Ela nem Tá sequer bom? vive, ela não é sentiente. Isso. E então, quando você utiliza ela de cara, você tem uma série de dificuldades, que são as que esta pesquisa começa a assinalar. Por outro lado, que é isso, né? Você pode usá-la de uma maneira positiva e enriquecer seu ponto de vista, enriquecer o trabalho que você faz e tal. Agora, honestamente, cara, se nós começamos a pensar, isto não é um resultado desta pesquisa unicamente. Não. Aqui que está a questão. Aqui que está a questão. Estes acadêmicos que saíram a repetir estas manchetes, que trabalham muitos de professores universitários, deviam saber que há décadas que estou estudando. Tá bom? Sim, pelo amor de Seja, Deus. ou seja, quando você processa passivamente qualquer tipo de informação, isso traz exatamente o que esta pesquisa anunciou. Exatamente. Tá bom? Seja, você tem baixa qualidade no resultado e baixíssimo engajamento, desenvolvimento de processos de pensamento. Processos Agora, cerebrais, né? Processos isto não, cognitivos. isto não é novo, gente, pelo amor de Deus. Isto é mais velho que a paixão de Cristo. Sim. Ou seja, Não deveria surpreender as pessoas, né? não deveria surpreender ninguém. E a verdade é que esta pesquisadora, na entrevista que você menciona isto. Menciona que efetivamente a pesquisa dela é muito humilde, é pequena, é incipiente, Uma tem uma série amostragem. de limitações, isso, uma amostragem pequena e muito homogênea,
mas que existem dados de pesquisas anteriores de diversos campos que já mostravam isto de alguma maneira. Olha, Sim. eu vou ser muito odiado, mas eu vou fazer aqui uma comparação. Vamos lá, vamos lá. Você quer juntar hater? Você gostou desse negócio? Eu não tenho chance, eu não tenho chance. Mas, vamos imaginar assim, né? Vamos imaginar que você vai fazer um trabalho e que, em vez de consultar uma inteligência artificial, você vê um vídeo. Eu, eu já estou vendo por onde você quer falar. Vamos Vamos lá. imaginar que Já imaginei você, aqui. isso, que você vê um vídeo de uma pessoa muito bem predisposta, falando e falando e falando e tal. Quais são os resultados desse processo para o aluno que assistiu passivamente o vídeo? São praticamente os mesmos que estamos discutindo aqui, pelo amor de Deus. Baixíssimo engajamento, baixíssimo nível de construção de conhecimento, pouca ativação de processos cognitivos. Gente, isso não é É, novo. sim, sim, não é algo Este, que difere tanto assim de uma relação de consumo de conteúdo passiva mesmo, né? qualquer experiência de Especialmente, conteúdo. especialmente sem esquemas prévios, né? Especialmente, né? Então, se eu não trabalho no processo, digamos assim, primeiro, ativo minhas ideias prévias em torno do tema, tá bom? Sim, Começo a processar ativamente a informação, para começar a tirar conclusões, usando habilidades do tipo comparar, analisar, classificar, questionar, que são essas habilidades que uno sim, utiliza para reconstruir, enriquecer nossos esquemas de conhecimento, sim. certo? Eu imagino assim que a experiência deva ser muito similar à experiência de colocar alguém em frente à TV para assistir uma série. Tem uma série que eu adoro chamada Chernobyl, né? Mas você coloca uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre Chernobyl, não sabe o que aconteceu, não tem a menor ideia de nada, não consegue reconhecer nem a palavra Chernobyl. Você vai colocar essa pessoa para assistir uma série chamada Chernobyl, talvez ela tenha essa mesma reação, essa mesma performance Por esse cognitiva. motivo, que nós, antes de iniciar uma jornada formativa, tentamos, procuramos ativar as ideias prévias que os alunos têm sobre o tema, Exato, tá? exato. Com organizadores prévios, que você adora de falar. Ah, eu adoro os organizadores prévios. Pode falar. Quer É, falar? não, porque os organizadores prévios, eles são. É porque eu sempre fui um aprendiz um aprendiz muito visual. E eu sempre achei que isso era uma coisa minha. Sabe Oh, quando a gente estava conversando um pouco antes, de repente a minha avó falou assim: ah, esse menino, ele é um aprendiz muito visual. Eu acreditei que eu era especialzíssimo só por isso, mas na verdade todos nós aprendemos bem por isso que os psicólogos com falam que nós, pais, não façam isso, não porque façam isso. criam um mindset fixo no seu filho, tá bom? Então, se E não, não, também, e não faça também a terceiro. ilusão, e também a ilusão de que você é a única pessoa no mundo que tem um viés de Não, aprendizagem visual, quando na pois é. verdade todos nós somos beneficiados pela aprendizagem visual, né? Então o organizador prévio ele ajuda você literalmente a aprender, porque ele te dá estrutura, né, para que as informações tenham aderência ali, né? Então, eu sempre Então, gostei muito disso, de fazer esses desenhinhos, assim, fazia os desenhos antes mesmo de começar a falar sobre a coisa em si, sabe? bom, isso é pensamento visual.
O que você estava fazendo é construindo esquemas de conhecimento. Sim. E é dessa maneira que a gente aprende, tá bom? Sim, sim. Mas quando você recebe passivamente qualquer coisa que for, ela tem um impacto em você. Você vai tender a decorar, você não vai, se isso não vem acompanhado de um conjunto de processos adequados, você vai esquecer muito rápido, você vai se Sim. entediar horrores, e você sabe que a sociedade atual tem uma tolerância ao tédio muito pequena. Nossa Senhora. Né? Não são os 8 segundos do peixinho dourado. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalhei hoje a tarde inteira. Isso para ilustrar o que você acabou de dizer. Eu trabalhei hoje a tarde inteira ouvindo uma criança, entre aspas, uma pré-adolescente ou uma adolescente, em um dos prédios aqui ao redor da minha casa, gritando incessantemente para a mãe, para ela devolver o celular, porque ela estava sem fazer nada, estava de saco cheio, não tinha nada para fazer e que ela estava de férias e ela queria o celular porque queria o celular e ela gritava de um jeito Bom, que eu fiquei preocupado. eu não vou opinar, mas eu acredito que o problema é que ela tenha celular. É, começa nesse ponto. Entendeu? Eu acredito que a gente tem que demorar isso o máximo possível, tá bom? E essa é outra discussão que um dia podemos ter, tá? Em relação à tecnologia e os jovens, as crianças, tem criança com celular, tá bom? Sim, temos um dos livros mais falados hoje no mercado é o livro do Jonathan Haidt, né, A Geração Ansiosa. É um livro que, inclusive, lá no meu clube do livro a gente escolheu para ler. Mas E é então, realmente isso, ele fala muito sobre esse ponto. Mas não vamos ter eu diversar. acho que eu acho que é um tema que uno pode discutir um dia, mas o importante aqui, eu acho, é que isto nos deixa várias aprendizagens, tá bom? A primeira é que a inteligência artificial, a diferença do que muitas pessoas acham, demanda mais conhecimento e não menos, Exato. para você poder tirar todo o proveito que essa tecnologia te fornece. Tá? Tanto seja, como você comentou, para fazer boas perguntas, tanto seja para você questionar as respostas, enriquecer as respostas, melhorar, adaptar as respostas a você. Sim. Muitas pessoas que copiam, colam e publicam prompts como se você tiver um dicionário de prompts, vai ser a diferença entre você ser, ia falar um Você tem pouco empresas vendendo prompt. bom, mas é um sonho que vai virar pesadelo. Sem dúvida. Por que isto? Esse é um Porque dos a resultados, verdade, né, que saiu na pesquisa. sim, Pessoas que usavam o ChatGPT, elas tinham as suas entregas pasteurizadas, elas eram pasteurizados, sim, gênios, como você usou, né? Elas eram muito sim, parecidas umas com as outras, elas não tinham sim. nenhum tipo de Bom, personalidade embutida. bom, isso pela bolha de eco também, né? Que cria Claro. este tipo de tecnologia. Mas bom, eu queria chegar a outro ponto. Eu quero chegar ao seguinte: o resultado da aprendizagem, o conhecimento não é o único produto desse processo. Sim, O outro produto desse processo são os estilos de pensamento. Então, sim. não há atalhos. Não há atalhos. Isto que muitas pessoas acham. Bom, existe uma cultura do atalho, né? Tá bom? Você sabe que Eu, eu, a gente repete que não há atalho, não há. Aí as pessoas elas falam, é verdade, não há atalho. Mas e se a gente encontrar um atalho? não, então, essa cultura do atalho, do jeitinho, eu não vou falar que é brasileiro, porque eu já vi esse jeitinho em todos os outros lugares.
Então, Tem. desculpa. Ah, mas, poxa, isso era nosso. Desculpa. Isso Bom, era desculpa. nosso. Bom, Aí, essa cultura do atalho de, em vez de ler o livro, ler o resumo. sim. 12-minute books. Tem uma coisa Bom, agora que é assim, resume o sim, livro em sim, 12 minutos. bom, tá. Então, essa cultura do atalho que faz a pessoa buscar o menor esforço para atingir o resultado. Então, veja, parece que a galera só quer ver os resultados. Da Sim. maneira mais simples e da maneira fácil. E o que eles não entendem é que o resultado depende do processo. Se o Claro. processo que você utilizou para atingir esse resultado é um processo ativo, crítico, reflexivo, você vai ter um conhecimento muito melhor, mais aplicável, de melhor qualidade, e ao mesmo tempo você vai virar um cara inteligente um dia, tá bom? Sim. Que Não é nada mal, isso não é nada mal. que é o principal que te dá um estudo universitário, se você me pergunta. Esquemas de pensamento, habilidades reflexivas, cuidado com os Sim. dados, digamos assim, né? Então, Algum rigor, né? algum rigor. Pode ler, o Danilo está falando. O Danilo mandou mais uma aqui, ó. Nas perspectivas para a educação e sociedade, o cenário atual exige mudança, desenvolver IAs que não apenas forneçam respostas, mas estimulem questionamentos, criar interfaces que gradualmente incentivem os usuários a desenvolver habilidades interpretativas. Tem 3 perguntas aqui, tem várias perguntas, mais de 3. IA veio para ficar ou transformar a sociedade? Tem vários pontos aqui. Quer começar por onde, Daniel? Veio para ficar. Veio para ficar. Isso aí toda a tecnologia transforma a sociedade e transforma seu usuário. Sim. Toda a tecnologia transforma seu usuário. Diversa, né? O usuário também transforma a tecnologia. Sim, mas a tecnologia transforma o usuário em um objeto que transforma um sujeito. Então é um pouquinho mais complicado. Não, eu entendo. Mas eu gostei da pergunta. Quer que eu bote de novo? Vou botar de novo aqui na tela. Não, no seguinte sentido. Eu estou escrevendo, inclusive, um artigo sobre isso, tá? E sabe o que me chama a atenção? As pessoas não estão percebendo que estão queimando seu filme. É isto que me chama poderosamente a atenção, tá bom? Então, temos esse jornalista que queimou seu filme publicando uma resenha de livros que não existem. Tá? De 15 Sim. livros, 10 eram viagem da inteligência artificial. Inventados. Temos professores que estão aí transmitindo prompts para você poupar tempo em planejamento educacional. Olha o que eu estou te falando. Planejamento educacional. Isso na mão, isso na mão de uma diretoria de ensino maquiavélica acaba com muita carreira de professor também. Não, é que você vê o prompt. E a verdade que o que este professor não percebeu é que ele está mostrando o tamanho de sua ignorância, pelo amor de Deus. Não faça isso, amigo, porque todo mundo vai perceber que você não sabe nada de educação. Porque se soubesse algo de educação, poderia entender que um planejamento depende do contexto. Cara, não é uma somatória de atividades automáticas que você vai implementar. Você entende? E aí temos outro caso mais, que é um caso que vem de alguma maneira, em relação ao que o Danilo estava falando, que são os professores universitários americanos que estão percebendo que a redação já não se pode tomar como um ponto de avaliação, porque a maioria das pessoas trouxeram pastéis. Foram à pastelaria do GPT e encomendaram uma série de pastéis e todos os textos são mais ou menos iguais, falam as mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos conceitos, a tal ponto que os professores dizem, sabe, é como se eles não tivessem alma. E não tem, olha. Essa frase
Não, essa frase é puxada, essa frase é puxadona. E a gente estava conversando outro dia, né? Eu fico pensando, meu Deus, vai chegar eu lembro de uma prova que eu tive que fazer no mestrado e a gente não se ia para dentro de uma sala de aula como se vai hoje na universidade com um laptop para escrever as coisas no laptop. A gente ia com um caderno e com um lápis, né? E quando a gente tinha que escrever dentro de sala de aula, às vezes a atividade era escrever um ensaio dentro de sala de aula. Eu tenho a impressão que talvez, em algum momento não tão longe de hoje, se a gente fizer esse tipo de exercício, eu acho que muita gente vai travar, né? Eu vou invertir, vou fazer uma inversão didática. Faça. Possivelmente, Danilo, a gente tenha que se questionar a maneira como ensina e avalia, tá bom? Sem dúvida. Não é só uma questão de mudar a IA, é também a mudar a forma como a gente está acostumado a fazer educação, tá bom? Sim. Possivelmente a evolução desta tecnologia nos leve a pensar que essa forma de avaliação não serve mais para a gente, nesta sociedade. Possivelmente a gente, nas avaliações, comece a pensar menos nas respostas e mais nas perguntas. Sim. Mas também você está certo, cara. Eu acredito que uma inteligência artificial pode ser um mediador cognitivo. Olha, este é um gatilho. Agora vai pular. Olha, Maravilhoso. Gustavo Maravilhoso. pula. Olha, eu queria dizer que eu não conheço o Danilo, mas ele trouxe aqui um ponto que para a gente é algo que a gente vem batendo na tecla há bastante tempo, né, Daniel? Né, a inteligência artificial como uma mediadora cognitiva, não como uma Wikipédia, não como uma respondedora. Então A é inteligência artificial que a possível gente... fala. Diga. Não, por favor. Né, a inteligência artificial que a gente desenvolve aqui, quando a gente desenvolve para a nossa plataforma, para os nossos parceiros de negócio, ela é uma mediadora cognitiva, ela não te entrega respostas, ela te entrega reflexões, ela pode te resumir em informações, ela pode te trazer pontos-chave, mas ela atua como essa mediação entre o que você está buscando de alguma forma e aquilo que você quer aprender. Ela não te leva direto lá, ela te joga elementos no caminho para que você consiga chegar com esforço, com pensamento, né? E a verdade é que, se a gente pensa, o percentual de alucinação de inteligência, melhor dos casos, 33%, do pior dos casos, 48%, quase 50% das respostas. Então, quem em seu sano juízo vai fazer perguntas a uma inteligência artificial que erra 50% das vezes, copiar e colar sem ler? Quem? Me explica. Eu acho que tem gente aberta, infelizmente. Mas essa pessoa merece queimar o filme. Desculpa, merece queimar o filme. Entendeu? Não, mas eu não sei se... Não, eu não quero entrar nesse ponto do merecimento, Daniel, porque aí a gente vai para lugares mais Mas você está complexos. buscando, se você está usando uma ferramenta que você sabe que falha a metade das vezes, e não questiona o que ela te entrega, você está buscando, é uma questão de tempo, tarde ou cedo. Não, as pessoas estão brincando de roleta russa. As pessoas estão apostando. E aí você olha para o mercado, você tem as bets, né? As pessoas estão viciadas em apostar. Por que não? Por que as pessoas não apostariam numa inteligência artificial com esse odd de 48 versus 52? E eu acho que tem ainda um outro elemento. Consumir conteúdo não é aprender. Sim. Tá bom? Não, não é o mesmo que aprender, não é sinônimo. Então entro no Netflix educacional com uns vídeos super bonitos, de um monte de gente falando de coisas genéricas. Eu me sinto assim e escuto o cidadão falando e falando e falando. Eu já vi alunos na universidade tentando aprender por osmosis, mas ninguém conseguiu, entendeu? Até agora.
seja, e aí vem uma outra dimensão, que é esta: se você não se envolve cognitivamente com o que você lê, qualquer coisa que for, uma receita de comida, qualquer coisa que for, realmente é o resultado. Não espere um resultado muito bom. Pois Não é. espere Mas aprender. Não espere as aprender. pessoas Não, continuam. Eu acho que esse é o ponto. Não espere aprender. não espere. É, mas eu não quero dar asas aqui ao meu lado mais ceticista, mais cético mesmo, mais é, ou até meio pessimista, mas eu tenho a impressão, às vezes, olhando para a educação corporativa, que muitas vezes se faz educação corporativa sem qualquer pensamento crítico, Bom, mesmo. olha, eu vou ir além. Veja, eu vou redobrar sua aposta e vou falar assim. Parece que os requisitos tomaram conta das estruturas. Eu Hum, explico. Então você vai, interessante isso, interessante. então você vai para a universidade. Eh, a universidade fez um esforço enorme para criar uma estrutura para guiar seu desenvolvimento, tá bom? Hum, Então você tem disciplinas, você tem avaliações, você tem pontos, checkpoint, você tem uma série de. Em algum momento se perdeu o que é aprender. E é uma sim. espécie de carreira de obstáculos. Você salta de nota em nota, de disciplina em disciplina, para obter, não uma aprendizagem, um certificado. E cair Uma fora o ponte mais, é um e papel. cair, e cair fora o mais rápido possível. Nem sequer um papel, porque você viu que agora não tem mais Agora é só certificados em digital. papel. É só digital. Exatamente. Então, o problema é o problema é cultural, se você me pergunta, Gustavo, porque Sim. nós acreditamos que conteúdo, absorver, porque é essa palavra que se usa, lamentavelmente, absorver, como se eu fosse uma esponja, absorver conteúdo, não desenvolve minhas capacidades intelectuais. Absorver conteúdo não me possibilita aprender de verdade, porque o esquecimento vai me atacar com tudo, eu não vou conseguir. É. Absorver conteúdo não me deixa aplicar o conhecimento, tá bom? E essa Entende? entendo, essa lógica, né, das pontes de papel, eu lembro em 2016, se não me engano, eu fiz uma palestra na Fundação Getúlio Vargas e eu falei sobre pontes de papel. E eu estava falando justamente sobre isso, né? Existe uma expectativa de que você absorve o conteúdo, essa absorção de conteúdo vai ser validada, conforme ela é validada, você acessa um papel, e aí você passa para o ensino médio. Aí você absorve outros conteúdos, esses conteúdos são validados, aí você tem uma validação ou não, quando você é validado, você tem o acesso ao segundo papel, que é o diploma de graduação do ensino médio. Aí você vai para o ensino superior, certo? E aí você absorve conteúdo, tem a validação. Então são várias pontes de papel para chegar num suposto papel final. Qual é o papel final? Não é o diploma, é dinheiro. As pessoas fazem uma associação direta entre a absorção de informação, como se isso fosse aprendizagem, e linkam isso com o dinheiro. Quando essas pontes de papel se quebram, porque essa associação não é direta, e cada vez isso é mais Não, mas verdade, você então está trazendo, elas se mas você está desiludem com a trazendo educação. uma dimensão sociológica, tá? Como bom Sim, sim. sociólogo. Mas eu vou responder o Danilo. Cara, sim, Tem mais uma aqui do Danilo. é, mas Ah, pera, eu vou responder o anterior. Sim, tá bom. precisamos de Estamos no mudança. anterior, né? Sim, precisamos de Exato. mudança. Ele disse, olha, precisamos, esse cenário atual exige mudança. Exige mudança. Sem dúvida nenhuma. Como eu posso incorporar esse artefato cultural chamado inteligência artificial para me expandir minha potencialidade, digamos assim, tá bom? Uhum. Eh,
Precisamos de mudança, precisamos de mudar como aprendemos, como ensinamos, como avaliamos, precisamos mudar, porque a maneira como está estruturado hoje, lamentavelmente, isso não é uma cultura do atalho, onde todo mundo quer chegar ao resultado sem passar pelo processo, é, é a receita para um desastre. Pode colocar. Sim. Ó, o Danilo trouxe, né? Já ministrei aula em graduação, ensino superior por 10 anos e mesmo antes da IA, o nível dos acadêmicos em interpretação de texto, conhecimento lógico e crítico é muito baixo. A IA mostra o que já existe na sociedade. Sim, é a cultura que está quebrada. O Danilo acertou direto no alvo, é a cheio. cultura que está quebrada, claro, porque veja, se eu falo que educação é sinônimo de conteúdo, e o conteúdo vem empacotado em vídeos, que é o que eu faria se sou minimamente esperto? Acelera o conteúdo, cara. Coloca em 2x, 1x e meio, não, melhor 2x, porque então Bota em 2x. em disciplina de 4 horas vou terminar mais rápido e aí eu ganho meu papel mais rápido e saio no mercado. Aliás, isso vai ser um problema no mercado da educação corporativa em breve, que é quando alguém contratar um fornecedor que é tipo uma fábrica de conteúdo, vai contratar. Mas é um curso de quantas horas? Olha, no 1x são 4 horas. Não, No então, 2, então é a cultura que está quebrada. Se a gente não se esforça por mudar essa cultura de aprendizagem, dar mais importância ao processo que ao resultado, dar mais importância à reflexão que à decoração de documentos e informações, se a gente não regula adequadamente a quantidade de informação que queremos que a pessoa decore, porque é uma coisa automática. Olha, volume é. ele decora, faz a avaliação, aperta um botão, borra tudo, vamos na próxima, e é uma loucura. Não, e aí tem toda a outra lógica, que é acumulou, fez a validação, fez a prova, passou, aí tu pega aí e joga no grupo de pais e mães, fala, aqui meu filho tirou 10. Então, com certeza, voltando ao assunto do dia, a inteligência artificial é um artefato cultural poderoso. Hoje é muito limitado, é muito limitado. Ele não pensa, ele Você erra acha que um dia ele vai muito. pensar? Olha, tem umas pesquisas por aí que estão tentando misturar LLMs com um aprendizado simbólico. Acho que, olha, não vai pensar como a gente Mas pensa. isso não vai chegar, ainda assim ele não tem Não como. vai pensar como a gente pensa, mas vai ser uma ajuda muito grande para tirar de cima da gente um monte de processos automáticos, possivelmente. Sim. Tá? Perguntar se uma inteligência artificial vai pensar é como a gente pensa, é a mesma coisa que perguntar se um avião vai voar como um passarinho voa. O avião voa do jeito dele, o passarinho voa do jeito dele. A gente pensa do nosso jeito e isso tem valências diferentes. E ritmos diferentes também, né? Mas se falando de educação, é muito complicado o processo atual de transmissão de informação, de receitas. É isso que são os cursos, afinal, são um monte de receitas que, em teoria, você tem que decorar para poder disparar no momento que você precise. É um disparate de um tamanho. Sim. Gente, o conhecimento não é mais estável no século XX. O conhecimento muda muito rápido. O cara hoje faz uma engenharia, dentro de 3 anos tem que se atualizar 3 anos. E olha lá, e cada vez o tempo é menor, tá bom? O contexto muda o tempo todo, o contexto dinâmico, é multifacetado, intersubjetivo. Não tem como ter receita, gente, pelo amor de Deus. Claro, claro. Eu Não acho que é uma tem expectativa como. que a gente tem que analisar por outros ângulos, né? E não é só o ângulo das necessidades
comerciais, às vezes, que fazem as pessoas tomarem essa decisão de simplesmente não aplicar pensamento crítico, mas às vezes tem a ver com É outros que elementos também. aí está o que Danilo fala. Precisamos uma mudança, precisamos uma mudança. Precisamos enxergar a educação de uma maneira diferente. Eu vejo muita gente falando da educação no fluxo e escuto as explicações e eu fico arrepiado das barbaridades que a galera está falando. Tá? Vai num Sim. evento lá, em algum lugar nos Estados Unidos, volta com as ideias. Claro, o cara escutou um monte de coisa. Vem aqui já se esqueceu 60%. O 40% que se lembra, ele transforma, né? Porque nossa cabeça, Numa coisa que dá para vender, que dá para gerar clique. nossa cabeça cria realidades. Nossa cabeça cria mundos, né? Sim. E aí começam a disparar qualquer coisa como se essa fosse a última verdade do momento. Inteligência artificial, se você pode usar à vontade, se você usa bem, não vai poder ser o cérebro, tá bom? Isso é bom, isso é bom. Não, voltando ao assunto. Dois, os educadores que estão com medo de inteligência artificial que estes alunos estão usando e que criam atalhos, mudem seus processos, amigos. Antes que Reinventem os, suas antes que, avaliações. antes que os processos te mudem, porque Reinventem suas avaliações, seus processos. Por favor, coloquem no foco mais no processo cognitivo da pessoa, e não só cognitivo, sim. também, nos processos intra e interpessoais desse ser Sim. humano. Eu ia dizer que é preciso inverter uma lógica cultural que foi alimentada durante pelo menos esses últimos aí, não sei quantos anos tem o Google, ou os motores de pesquisa, mas a lógica que foi alimentada pelos motores de pesquisa, que é a lógica do ask first, think later, né? Pergunta antes, pensa depois. Essa lógica, ela pegou. Essa lógica é a lógica hoje. É que, Gustavo, eu acho que isso vem de antes, sabia? Isso vem de muito antes. Será? Porque o que importa é o resultado, não Mas é isso o processo. potencializou, né? Isso, eu acho que isso. Não, poxa, todas essas ferramentas potenciais. A inteligência artificial é um sonho dos, Uhum. dos caras que buscam atalho. É a Sim, máxima expressão do atalho, entende? sim. Eu A faço máxima um expressão da prompt e terceirização da vida. até aqueles que buscam atalhos para gerar os resultados mais rápidos, encontram na inteligência artificial algo muito perigoso. É, eu fico pensando assim, é aquela galera assim, não, eu vou usar isso aqui porque com isso aqui eu ganho tempo livre. E aí no meu tempo livre, aí eu Não, vou viver. Enquanto a inteligência artificial está fazendo as coisas ali, aí eu vou viver. E ela vai terceirizando a própria vida, a própria eu tenho. essência do que é viver. Bom, não se discutiu vez passada a subjetividade artificial, como as pessoas projetam na inteligência artificial e tratam ela como um sujeito, de alguma maneira também, mas isto vem de Sim, antes. Isto vem de um mundo no qual a educação era portadora da informação que ajudava os seres humanos a tomar melhores decisões. sim, Hoje, o que ajuda o ser humano a tomar melhores decisões não é mais a informação, são os sim, processos cognitivos. E a educação não se enterou ainda. sim, Não há sim. informação no mundo que te ajude a tomar uma melhor Suficiente. decisão. Não há. E se há, vai durar muito pouco. É cada Porque vez a mais informação. perecível. Então, é esta mudança profundamente gigantesca que a gente não consegue lidar. Nós seguimos, você é sociólogo, nós seguimos com essa ideia de que a informação reduz, de alguma maneira, o risco da tomada de decisão.
Tá? Sim. E a informação não tem mais esse papel, ao contrário, acho que a informação confunde, porque Agora ela traz um outro paradoxo. há muita informação, a informação é contraditória, a informação é perecível, a informação depende do contexto, não é mais a informação o que nos ajuda a tomar melhores decisões no mundo. Cultivar o nosso cérebro, como disse o Danilo, leva muito tempo. Não é que eu vou fazer um curso de pensamento crítico e vou virar um pensador, pelo amor de Deus. Tá bom? Não, porque. Mas o diplominha está ali, a gente vai postar no Não, LinkedIn. tá. Eu conheço gente que tem diploma de alemão e não fala alemão. Tá bom? Mas vamos lá. Então, o que você precisa para você se dar bem na vida? Tá bom? É poder ter condição de processar a informação que chega do mundo externo para você e ver que faz sentido e que não faz na sua vida. 2, aguentar o tranco. Desculpe, eu traduzo isso, aguentar o tranco. Antifragilidade, resiliência, porque por mais inteligente que você seja, se você entra numa situação em pânico, você se paralisa. Então não adiantou de nada. Sim. A educação universitária nos ajuda a isso? Não. Não tem nem consideração sequer pela dimensão socioemocional dos profissionais que vão sair na rua. Tá bom? Sim. Então, há uma mudança que atender, e essa mudança, e temos que pensar como a inteligência artificial se insere nessa construção, na minha humilde opinião. Que sou pequenininha, tá bom? Sim. O Tantas resto coisas que passam pela minha cabeça. Oi? Tantas coisas que passam pela minha cabeça, assim, associações que passam pela minha cabeça, como as metáforas, por exemplo, da educação como uma instalação de software, né? Existe um imaginário de que existe. Se eu amplio meu banco de dados, tem uns malucos aí esperando se implantar. Um falava a vez passada que ele não vai ter filhos até que a ciência não chegue a implantar banco de dados no cérebro, porque o filho não merece viver em um mundo que não tenha. Então, o mundo é que não merece, o mundo não merece que essa pessoa procrie. Aí eu volto, desculpe, Danilo, eu tomei você, cara, porque está comentando aqui, e então Danilo falava da velocidade, foi o primeiro comentário da velocidade. Gente, nós temos uma capacidade de banda muito pequena de processamento de informação, tá bom? Então, nós em psicologia da aprendizagem estudamos que são 7 mais 1 menos itens que você consegue processar simultaneamente. Se achava que nossa memória de curto prazo era de 8 minutos, agora se fala de 2. A capacidade de processamento racional consome muita energia, cansa, né? Por isso tanta gente que vive no automático também. É cansativo. Sim. Então, a velocidade aumentou, a quantidade de informação aumentou, e a única maneira de poder você controlar a informação e não ser controlado por ela é pensar. Eu acho que é a melhor receita que a gente pode deixar nesse final dessa live, né? Aprender a pensar. Aprender a regular também suas emoções, de alguma maneira, para você confiar em você e perceber que você vai dar conta. Não importa. Sim. Que dá para aguentar o tranco. Dá para aguentar o tranco. Somos gente muito mais resiliente do que eu imagino. Tá bom? Exatamente. Mas, sem mudar tudo isso, acho que a inteligência artificial é o sonho dos inventores de ponta de papel. Dos atalistas, né? Bom, chegamos ao final aqui. Eu vou deixar mais uma vez o convite
para que vocês sigam a Cognita aqui no LinkedIn. Nós temos a nossa live sempre quinzenal. Volta e meia bate na nossa caixolazinha. Vamos fazer 2 seguidas, a gente faz também. A gente está encontrando os nossos melhores horários também para poder fazer as nossas lives. Vamos ver esse horário, se funciona. Vamos ver se esse horário pega, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também gostaria muito de agradecer a todo mundo que esteve por aqui, todo mundo que vai assistir depois também, porque a live fica disponível no nosso LinkedIn, lá no perfil da Cognita, então vocês podem ver. Esse é o episódio 4, já tem 4 episódios, né? Temos mais 3 além desse aqui, que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Não é uma... Meu Deus! Rapidinho a gente já chegou no 4º episódio. Agradeço, Danilo. E agradecer ao Danilo, Danilo, obrigado pelas interações, grandes pontos que ele trouxe, viu? De verdade. Eu acho que a construção do conhecimento é isso, é trocar ideias, é dialogar. É isso aí. Quanto Muito mais obrigado, diálogo, pessoal. melhor. Obrigado, pessoal, obrigado, boa noite. Nos vemos na próxima, Daniel. Nos vemos. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.